tecnologia transforma a sociedade. Hoje em dia, atividades como ir ao banco, fazer compras e até mesmo fazer um boletim de ocorrência policial podem ser resolvidas diretamente pela internet. Agora, já imaginou trazer todas essas novidades para a educação? Entre os cursos de graduação à distância e os aplicativos que ajudam as crianças na aprendizagem, a tecnologia e a didática nos mostram que podem caminhar de mãos dadas. O nosso Opinião Livre de hoje recebe o diretor de tecnologia do grupo Unip Objetivo, Marcelo Souza, para conversar sobre o futuro da educação e da tecnologia, né, Marcelo? Obrigado pela sua presença aqui. Olha, Silvia, é um prazer estar aqui e eu gostaria assim, de falar sobre tecnologia, uma coisa que dá muito, para mim, muito prazer, porque eu a vida inteira mexi com tecnologia. Acho que desde o início da minha vida, eu sempre tive um foco e um viés tecnológico. O grupo também tem, desde a sua origem, o Grupo Unip Objetivo, o viés tecnológico. Se a gente pensar que as primeiras apostilas do curso Objetivo foram trazer para o papel, para uma entrega à distância, conteúdo, a gente está falando de uma entrega de uso de tecnologia para entrega de conteúdo educacional. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante e é muito o DNA do próprio grupo. Né? Assim foi quando ele trouxe o satélite para dentro da sala de aula, numa experiência que usava, assim, era o Joemir Betting que fazia a apresentação dos programas, então era uma coisa muito que o grupo trabalhava com tecnologia na sala de aula, e uma tecnologia daquele tempo. Quer dizer, né? Desde que começou, que nós estamos falando de um passado recente, né? A gente fala, nossa, lá atrás, cada dia tem uma novidade dentro da tecnologia. O celular que você comprou hoje, amanhã já tem uma coisa nova, tem um aplicativo novo. Agora, o grupo Unip Objetivo está dentro da tecnologia desde que ela surgiu. Qual que é, então, já que está desde o começo, a importância da tecnologia e o papel da tecnologia na educação? Por que desde o início o grupo está com a tecnologia? Porque você mesmo abriu o programa dizendo que a sociedade vai se transformando na tecnologia. Mas a gente demora para colocar tecnologia na empresa. Tem gente que demora, tem gente que até hoje não está com tecnologia, não é? Sem dúvida, até hoje não está. Mas uma coisa que é importante é que para que exista tecnologia em qualquer meio, em qualquer local da sociedade, as pessoas têm que absorver e têm que saber utilizar a tecnologia. Claro, Então, geralmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em algo que é externo e que a tecnologia está na internet, está no satélite. Não, a tecnologia está nas pessoas e quando elas absorvem, incorporam isso como algo útil para a sua vida. Né? E quando a gente fala em educação, o que a gente está lidando basicamente? A gente está lidando com informação e uma informação organizada para que essa informação se transforme em conhecimento e se transforme num meio tecnológico de mudar a sociedade, né? E de criar uma profissão, enfim, de trabalhar a tecnologia, pode ser a tecnologia do livro, pode ser a tecnologia da lousa, pode ser a tecnologia do computador em sala de aula, mas tudo isso, para que tudo isso tem que existir um propósito. E para que exista o domínio tecnológico, não só eu tenho que dispor de grande parque, né, computacional, grande parque de telecomunicações, mas eu também tenho que possuir um corpo de professores e de alunos aptos a utilizarem essa tecnologia. Então, primeiro, quer dizer, já que a gente está falando do grupo especificamente até como um exemplo, né? A gente está falando em geral, papel atual da tecnologia na educação, mas vamos usar então o grupo Objetivo como exemplo. Desde que surgiu a tecnologia, você foi preparando, quer dizer, no caso, teve uma equipe que foi preparada ao longo do tempo. E a tecnologia foi disponibilizada para os alunos? Se pensar assim, num determinado momento, existiu uma experiência de colocar o primeiro computador em sala de aula. Um computador? Um computador. Tá. Então, aquilo tinha, e os alunos também trabalhavam um pouco o computador. Depois se trouxe um robô para a sala de aula. Né? Já foi direto para o robô. Mas é uma evolução que vem acontecendo, né? E hoje tu tem assim, todos os concursos de robótica, tudo que vocês mesmos já fizeram um programa sobre isso. Maravilhoso que essa meninada está fazendo. Então, mas olha, cada robô, tem até competição, né? Exatamente. Mas cada uma dessas coisas que vão acontecendo, elas não acontecem por si só, elas acontecem porque tem uma cultura de uso de tecnologia. Né? E para que eu tenha hoje, por exemplo, no colégio... Quais são as principais ferramentas que então, são hoje a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem o conteúdo online. O que é o conteúdo online? Okay. Se pensar o grupo como um todo, eu tenho informações educacionais, né, informações de conhecimento de mundo, de português, de língua, de literatura, de ciências, mas o conhecimento do mundo como um todo,
que cobre desde a pré-escola até o lato sensu. Tá. Né? Ou até o estrito sensu mesmo, mas o lato sensu como uma formatação de conteúdo. Né? Então, para mim, eu vou dizer, bom, esse conteúdo, como ele está indexado e está organizado por um banco de dados, eu rapidamente posso redirecionar esse conteúdo para qualquer nível educacional. Certo? Então, se o conteúdo está online, você disse? Esse conteúdo é um grande banco de conteúdos que o grupo possui, que vai desde a pré-escola até o lato sensu. Tá. Então, isso passa por todos os níveis do colégio, por todas as disciplinas da Unip presencial, mesmo presencial e à distância, e também para as disciplinas de lato sensu. Né? Então, é um grande banco de conteúdos e eu tenho um banco de dados que diz para que serve esse conteúdo e onde é que ele se encaixa. Ok. Né? Então, facilita, né? Facilita. É bem organizado. E também ele pode disponibilizar conteúdos a cada momento para o aluno que eventualmente teve qualquer dificuldade, ou ele quer associar, a gente falou em robótica, quer dizer, hoje, mesmo a meninada fazendo robótica, tem conhecimentos que muitas vezes vão muito além do que ele aprende naquele nível na sala de aula. Então ele precisa de outros conhecimentos, esses conhecimentos têm que estar disponíveis para ele em outros níveis, em outras... Mas, independente do conteúdo que está disponível, existe um paralelo, né, com o professor. Exatamente. Então, o professor, como é que o professor é preparado para passar esse conteúdo para o aluno e também interagir com o aluno de uma forma que chame a atenção, porque o aluno quer olhar para o computador, não quer olhar para o professor. Qual foi a abordagem que a gente fez, basicamente, dentro do colégio? Qual é a possibilidade que se dá hoje? A gente tem toda uma plataforma que possibilita que eu reproduza todo o material, o conteúdo que está hoje nas apostilas do colégio, que está hoje em cada um dos conteúdos programáticos de cada uma das disciplinas da Unip, que tudo isso possa servir de suporte para o aluno no aprendizado de cada disciplina, suporte para o professor na sua sala de aula. Tá. Então, se isso está disponível e se todas as salas de aula estão dotadas da capacidade de internet e estão dotadas da capacidade de entregar esse conteúdo para o aluno, vai da estratégia pedagógica de cada professor e da orientação pedagógica da escola, de dizer, bom, eu vou utilizar isso com uma lousa eletrônica, eu vou utilizar isso no iPad do aluno, no Android do aluno. Marcelo, em relação, isso é uma curiosidade, em relação ao desenvolvimento, tá? Qual a diferença entre uma aula tradicional, que ainda tem, aula sem computador, e aula com computador, em relação ao interesse do aluno, em relação ao desenvolvimento e à resposta que se tem com aquele aluno? Silvia, uma coisa que eu acho que é interessante, assim, eu lecionei desde muito cedo, né? E quando eu fui para a universidade, eu fui para a Federal do Rio Grande do Sul e lá iniciei um programa de mestrado, até abandonei esse programa na época, mas e tinha uma professora que queria que eu fizesse uma tese que era taxonomia dos meios. Quer dizer, basicamente, bonito, é o que você... Taxonomia dos meios, o que é isso? Taxonomia dos meios dizer assim, bom, para que serve, naquele tempo, os meios audiovisuais? Ok. Né? Então, taxonomia dos meios audiovisuais aplicados à educação. Então, assim, bom, qual é o melhor meio para cada uma das disciplinas? Né? Quer dizer, o que ao longo disso, nós estamos falando aí mais de 40 anos, né? Ao longo desse tempo inteiro, a tecnologia ela veio permeando a sala de aula sempre, né? Quer dizer, ela veio acompanhando a sala de aula com audiovisual, com televisão, com videotape, surgiu todo esse sistema de informação, utilizando aí as grandes redes de televisão, os grandes canais de comunicação, hoje tem uma série de canais científicos, tem isso, tem um universo de informação disponível para o aluno. Para o aluno e para todo cidadão. Como eu me aproprio disso na sala de aula, depende muito da estratégia pedagógica e do próprio professor. Okay. Se ele não dominar tecnologicamente a aula dele, mesmo ele botando uma lousa lá, vai ser um caos. Né? Então, a gente sempre lembra assim, um bom professor. Né? Então, a educação continua sempre com bons professores. Ela nunca vai deixar de ter um bom mestre e vai ter discípulos que vão ter características diferentes na evolução do tempo. Mas voltando para a taxonomia dos meios, era uma coisa que era praticamente impossível de determinar assim, bom, para ensinar matemática eu vou usar vídeo, eu vou ensinar a lousa, vou usar... Tinha essa dúvida, Tinha essa dúvida desde aquela época e até hoje ela existe. Né? Só que hoje, se tu pega um computador, o computador tem tudo dentro dele. Ele tem vídeo, ele tem texto, ele tem imagem, ele tem áudio, ele tem fotografia, ele tem 3D, ele tem todo um aparato de recursos disponíveis para o aluno. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na sala de aula, e uma tendência que existe no mundo hoje, é uma grande convergência entre a entrega de conteúdo.
Ok. Né? O que diferencia uma aula presencial e uma aula de ensino à distância? Basicamente, o modelo pedagógico de entrega daquele conteúdo. Né? Para que numa sala de aula, o professor tem que montar e tem uma estratégia pedagógica para que ele entregue aquele conteúdo para o aluno. Então, ele diz assim, olha, eu preciso para administrar princípios e técnicas de informática de 80 horas. Né? Para sociologia da comunicação, eu preciso de 80 horas em sala de aula, então tem todo um ritual para que isso aconteça. Quando a gente vai para o ensino à distância, o que eu tenho? Eu tenho um modelo pedagógico e atividades que substituem aquelas 80 horas para que eu entregue aquele mesmo conteúdo, para que o aluno aprenda o mesmo conteúdo. Tá? Então, essa eu acho que é o grande pano que diz assim, hoje existe uma convergência de mídias. O professor presencial pode utilizar diversos recursos e o professor e as estratégias de entrega à distância vão usar diversas estratégias para... Mas o aluno hoje em dia, numa aula presencial, apenas o professor consegue chamar a atenção, ele tem que ter um outro tipo de didática, sem usar a tecnologia, às vezes até como uma muleta ou uma... Não é? A tecnologia pode funcionar como uma muleta, pode funcionar como um suporte. Depois eu vou colocar um outro. Eu vou colocar um outro exemplo que eu acho que é muito interessante. Mas antes eu só queria completar um raciocínio. Então, o que acontece hoje, assim, o que é melhor? O professor, se eu estou no modelo presencial e toda a organização da sala de aula e toda a entrega de conteúdo faz parte da estratégia do professor, enquanto lá o mestre que está entregando conteúdo, ele vai usar o recurso que ele achar melhor. Então, a gente tem hoje professor que canta, a gente tem... e que prende a atenção dos alunos. Certo. Diz assim, bom, eu vou para o teatro e assisto um monólogo e fico 1 hora presa no monólogo. Por quê? Porque eu tenho um grande artista que está entregando aquele conteúdo da peça teatral de forma... A mesma coisa para o ensino. Cada professor tem a sua característica. A sua didática. A sua didática. Agora, o bom professor é aquele que sabe utilizar todos os recursos, porque estão disponíveis hoje. Né? Ele pode dar uma aula presencial, ele pode cantar, ele pode chamar uma porque imagem. Por mais que ele queira, vamos pegar uma coisa como administração de empresas, por mais que ele conheça a administração, que ele fale durante a aula, que ele traga experiência, se ele habilitar junto com isso uma estratégia e que pode ser no presencial também, de um jogo empresarial, de um jogo de empresas, né, ele vai enriquecer a aula dele de forma... Por quê? Porque o aluno vai jogar num grupo contra a máquina ou contra outro grupo, criando um ambiente virtual de um grande laboratório para administração de empresas. Né? Então, eu acho que esses recursos, toda vez que o professor consegue se apropriar deles, isso dá um resultado muito grande. Isso é muito importante, e é importante também essa colocação, se apropriar disso para passar a verdade para o aluno. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, até já. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fica atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip. Estamos de volta. A nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o diretor de tecnologia do Grupo Unip Objetivo, Marcelo Souza. E a gente está conversando aqui sobre o futuro da educação, né? Principalmente com a tecnologia cada vez mais presente. Marcelo, existe uma idade mínima? Qual que é o trabalho que é feito sobre isso? A partir de quando a criança já começa a usar a tecnologia? Apesar de que, né, hoje em dia, acho que na maternidade já está lá digitando com outro bebezinho do lado. Já nascem digitais, né? Então, eu tenho um filho de 10 anos, tenho 3 filhos grandes, um filho de 10 anos e uma netinha de 1 ano e pouco. A netinha de 1 ano ainda não digita? Já mexe em computador, já mexe no celular. Deus. Mas mexe, porque isso é uma coisa absolutamente natural. Né? Quando eu era criança, a gente pegava o telefone e discava o telefone. Né? Então, também era um domínio tecnológico. Eu acho que vai muito dos pais que muitas vezes não deixam a criança mexer com tecnologia. E eu acho que é fundamental deixar mexer com tecnologia. Né? A tecnologia... Essa coisa é muito cedo para ter um celular. Acho que de qualquer jeito, né? Vai viciar. Recurso, mas cada recurso tecnológico, do mesmo jeito que ele pode viciar em jogar bolinha de gude. Né? Ele pode viciar em diversas coisas.
Né? É verdade. Então é melhor o que é importante seja no o importante é que quando a gente educa, e em geral, né, a gente educa para a vida e a gente ensina os códigos de cada uma das nuances da sociedade. Né? Eu sei que é perigoso eu ir numa rua, porque aquela rua tem determinado tipo de pessoas que circulam lá, que eu não quero que meu filho circule naquela rua. Ou vai ter tráfico de drogas, ou vai ter... Mas eu vou ensinando esses códigos para os meus filhos. O que eu acho bacana é que você tem experiência de todas as etapas, de todas as gerações, né? Já 30, 20, 10, agora uma nenezinha de então. Agora, eu acho assim, eu sempre deixei, mesmo os meus filhos mais velhos, eu sempre deixei com que todos sempre usassem tecnologia. Né, e usassem toda a tecnologia disponível. Eu acho que isso é muito importante. Mas existe um limite entre essa relação com a agora, tecnologia? Vamos ver assim, qual é o papel da escola? A escola tem diversos papéis. Um deles é entregar conteúdo. Ok. Né? O outro é socializar, o outro é ensinar a criança a estudar, ensinar a criança a buscar informação, inclusive buscar informação em recursos tecnológicos. Quer dizer, se hoje, dificilmente uma criança não vai ter um iPad, não vai estar, a maioria das crianças a partir de 7, 8 anos... E se não tiver, está fora... Mas vai estar fora da sociedade que ela vive, da escola, das outras crianças. Uhum. Então, agora, existe um pedaço que é a socialização dessa criança e a própria introdução dessa criança no uso de recursos tecnológicos. Então, eu acho que uma coisa que é extremamente importante é que a criança saiba as regras de tudo que ela está utilizando. Então, e os limites. Tem que ter regra. Tem que ter limite. E dentro da escola, eu particularmente, e mexo com tecnologia, a gente tem conteúdo desde a pré-escola até o lato sensu. Agora, para mim, existe uma coisa, e é uma questão muito pessoal essa, não é uma questão nem de diretor da Unip, mas uma de pai, né, de diversas gerações. Ok. Né? Para mim, a criança só pode absorver uma tecnologia, mas se ela absorve uma tecnologia, ela tem que absorver com uma determinada finalidade. Existe uma função de socializar a criança dentro da escola, que eu acho que o uso excessivo de computador nos primeiros níveis é prejudicial. Então tem que ter o limite justamente para interagir com o outro. Tem que saber desenhar, tem que usar outros recursos tecnológicos. Okay. Quando a gente fala de tecnologia, o desenhar com lápis e com grafite, com tinta, é tecnologia. Né? Hoje a gente tem, assim, eu fiz um programa há muito tempo, no Opinião Livre, que era sobre pintura pré-histórica. Né? Então, os pré-históricos que pintavam na parede, eles dominavam aquela tecnologia de pintar na parede. Quando dominaram o fogo, quando dominaram a roda, cada um foi grandes saltos de evolução humana a partir dos domínios tecnológicos. Não pode pular esses saltos na educação, né? Então, e na educação, para mim, também não pode pular. Então, eu acho que à medida que vai, e já existe hoje, quer dizer, tu pega a quinta, sexta série, tu começa a aprofundar o conteúdo, tu começa a formalizar mais a entrega de conteúdo, então tu vai ter um professor mais especialista em cada uma das disciplinas. Quem que prepara esses conteúdos? Os próprios professores que dão aula. No caso do Objetivo, são os professores, os coordenadores, então eles por disciplina, então eles vão preparando esse conteúdo. Agora, uma coisa que é importante é que essas etapas não sejam quebradas. A etapa da socialização, a etapa do saber misturar cor, de saber sujar a mão, de saber... Até para o desenvolvimento da criança. De conhecer a galinha, de ir no campo, né? E tudo de acordo com a idade, né, Marcelo? De acordo com a idade, isso faz parte da escola. Né? Ela mostrar, assim, o que existe no mundo tecnológico, ele é um espelho e ele tem que estar voltado para que o mundo real funcione de forma adequada. Muito bem. Não adianta eu criar uma criança absolutamente virtual. Quais são os malefícios, vamos dizer? Então, o lado ruim da tecnologia na educação. Eu acho que se tu coloca a tecnologia acima da educação, ou se tu coloca a tecnologia acima do papel da escola, né, então a tecnologia está errada. Né? Quer dizer, a tecnologia é um complemento, como foi a vida inteira um complemento. É que nem os pais que não têm muita paciência já põem a televisão, ou vai brincar um pouquinho com o computador, vai, então, me deixa aqui com minhas coisas. Vê a diferença, assim, se a gente pensar lá, no Gutenberg, quando começou a produzir texto impresso, né, foi uma revolução no mundo, e aquilo era tecnologia pura. E quem é que dominava aquela tecnologia? Quem sabia ler. Mas eu podia entrar em delírio lendo livros de romance? Podia, né? E podia estudar naqueles mesmos livros de conteúdo científico. Antigamente, quando, por exemplo, a pessoa não sabia ler, ela era um analfabeto, certo? Hoje, se ela não souber digitar, se ela não estiver dentro desse mundo digital, porque existem muitas pessoas que ainda falam, não, eu não mexo com essas coisas de internet, eu não mexo com essas coisas de Facebook, de internet, eu não quero saber, não digito, quem quiser que falar comigo.
Muricy Ramalho, por exemplo, técnico de São Paulo. Não quero saber disso, só para dar um exemplo. Me perdoa, Muricy, que eu estou contando isso. Então, mas aí isso tem que estar conectado, todo mundo tem que estar conectado. Eu acho que a gente tem que viver o momento tecnológico do mundo, senão a gente vira um ermitão. Né? Não fala isso que ele vai achar que eu estou chamando ele de ermitão. Não estou falando do Muricy Ramalho, não. Eu sou gremista, então para mim é mais fácil, eu não brigo com ninguém em São Paulo. Não, mas eu citei como exemplo, tem bastante gente que eu conheço que não quer saber de internet, não. Então, mas eu acho que o não saber de internet também é abrir mão de um pedaço do mundo hoje. Né? Ser analfabeto de alguma forma. Mas existe esse analfabeto digital. Né? Existe isso, de quem não consegue se relacionar. Agora, se pensar nisso hoje, eu faz mais de, acho que uns 6 anos que eu não vou no banco, na minha agência do banco. Né? Eu só vou ao banco porque eu consegui, também tem um lado criminoso, né, da tecnologia, eu consegui ter um vírus que entrou na minha conta do banco, então nem tem que tomar cuidado com aquelas coisas que você faz. Vale, né? Aí eu fiquei com medo, falei, não, eu vou lá no banco. Mas eu acho assim, a gente tem que conhecer os códigos dos lugares onde vai. Eu falei há pouco assim, isso aí. Se eu vou para se eu quero ir para um restaurante, eu vou para um restaurante de balada ou eu vou para um restaurante aonde eu vou à noite? Isso, né? Que tipo de balada eu vou? Eu escolho. E eu sei os códigos de cada lugar que eu entro. A mesma coisa quando a gente está usando o computador, a gente tem que saber os códigos, tem que saber o que está utilizando. E eu acho que o desmistificar a tecnologia significa assim, ter a tecnologia atualizada a cada momento. E entender, pode até ser um pouco desumano que eu vou falar, mas capacidade computacional é uma coisa que envolve todo um universo. Né? Nós fazemos parte da capacidade computacional quando a gente usa o computador. Né? E isso não nos robotiza. Né? Mas a gente tem que desenvolver Mas a gente tem que desenvolver isso, do mesmo jeito que diz assim, bom, se eu não soubesse escrever, eu não teria feito universidade. Então você aconselha, nós temos nós não chegamos a um mínimo de idade, a partir de quando que pode mexer com tecnologia e é o máximo? Mas eu acho assim, tem um pedaço de socialização e de justamente ensinar esses códigos que tem que ser ensinados presencialmente mesmo. Né? E a partir dali, eu acho que cada um vai desenvolver a melhor forma de aprender. Eu lecionei minha vida inteira, uma disciplina que eu lecionei outras, mas uma que foi sempre assim, durante todo o tempo de professor, me aposentei na Unicamp há 3 anos, mas durante o tempo que eu estive lecionando, eu sempre lecionei fotografia, né? Desde o ensino médio. Então, eu era um bom professor de fotografia. Né? Até que um dia eu passei numa banca ali na frente da Gazeta, né? E achei um livrinho que tinha um CD que era do History, né? E que ensinava fotografia digital. Tá? Então, bom, eu olhei aquilo e disse assim, pô, mas isso aqui dá aula muito melhor que eu. Olha, né? que coisa, então, o que eu descoberta. Fiz? Então, o que eu fiz? Em vez de rejeitar, eu trouxe aquilo para dentro da minha sala de aula. Olha que legal. E acho que esse tem que ser, quando a gente falou de professor... A sua cabeça já era de diferente, né? Então, mas é por isso que eu digo assim, a minha habilidade era de fazer isto. E né? De aceitar o novo. De aceitar o novo. E dizer assim, bom, eu deixei de ser o dono da informação e passei a ser o orientador da informação. O divulgador. Né? É claro que eu tenho que ter o mesmo conhecimento para dizer, olha, para ensinar as pessoas aquilo que eu quero ensinar. Agora, vai mais uma vez assim, cada professor tem um modelo pedagógico para desenvolver. E você pode me dizer isso. Recursos faz parte disso. Você pode me dizer isso. Os alunos que não tinham tecnologia e hoje que têm tecnologia, a resposta do aluno, como é esse aluno? Ele responde diferente? Ele aprende mais rápido? Mas você imagina, fica mais na cabeça? Vai do exemplo que eu dei do CD. Por que eu vou limitar o meu conhecimento ao que eu estudei em um determinado segmento de conteúdo, né? Porque por mais que eu aprofunde, eu tenho um pequeno entendimento, eu sigo uma corrente de conhecimento para uma determinada área, né? Imagina assim, se eu entro no Google, eu tenho todas as áreas disponíveis para mim, eu posso escolher qualquer uma delas. Quer dizer, por que não transformar isso também num pedaço de educação? Numa ferramenta. Porque, no nosso caso específico, a gente tem todo o conteúdo organizado dentro de uma plataforma que o aluno pode buscar esse conteúdo. Por que não buscar? Tem que buscar. E às vezes o aluno busca por si só, porque no dia da prova ele vai lá e ele estuda no conteúdo online, mesmo que o professor não tenha mandado estudar. Falando em conteúdo online, vamos falar um pouquinho, que a gente está terminando até o programa, eu quero falar do ensino à distância. Quais os benefícios e os malefícios do EAD? Bom, eu falei um tempinho atrás ali da taxonomia dos meios, né? Então eu acho que primeiro cada um tem uma característica, né? Tem gente que para aprender tem que realmente sentar numa sala de aula.
né? Porque o seu perfil pessoal, psicológico, de aprendizagem, ele necessita esse tipo de relação com o professor. E tem outros que sabem buscar o conteúdo. Agora, qual é a diferença de eu aleatoriamente buscar um conteúdo em qualquer uma das ferramentas de busca ou eu buscar esse conteúdo de forma organizada, preparada por um professor? Né? Porque esse modelo pedagógico que eu te entrega, ele também é preparado por um professor. E ele também está montado dentro de toda uma estratégia educacional para que aquilo aconteça. E qual que é a diferença? Então, a diferença, eu acho que é o perfil de cada aluno. Né? E uma coisa que é fundamental, que as pessoas falam muito de EAD, mas ninguém consegue sair da primeira página do ambiente virtual de aprendizagem, lá, que é o computador, né, que é o ambiente que está preparado para o aluno estudar, se ele não souber ler e escrever. É o básico, não tem jeito, não tem jeito. Agora, muitas vezes tu pode sentar numa sala de aula sem saber ler e escrever. E até quando você acha que todas as nossas escolas vão conseguir ter essa inovação de computador? A gente vai poder ter não só o grupo objetivo, mas o Brasil é um sonho muito... falando da tecnologia na sociedade, né? E eu posso terminar falando da tecnologia na sociedade, porque enquanto a sociedade não estiver pronta para absorver uma tecnologia, enquanto o aluno não estiver pronto e não dominar a tecnologia, eu não vou conseguir fazer educação com tecnologia. Né? Enquanto o professor não souber utilizar o recurso que está disponível para ele nos ambientes todos de sala de aula, não adianta eu botar uma super lousa. Ele tem que saber entregar aquele conteúdo, ele tem que saber o conteúdo e tem que saber entregar aquele conteúdo usando os exemplos que estão nos ambientes virtuais todos. Muito bem. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui mais uma vez no Opinião Livre, viu? Eu agradeço e fico muito contente de estar aqui. Muito bem. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fica atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.